há ainda um preconceito, né, em relação a essa condição. Os meus estudantes, os jovens, né, que já estão na universidade, eles fazem às vezes de tudo para não serem descobertos, né, para não terem aquela rotulação, o estereótipo, carregar o estereótipo do nerd, por exemplo. Então existe sim, né, um certo preconceito, eu diria, não sei se seria um preconceito, mas uma discriminação em relação a esses estudantes, né, já que ele é muito bom, ele tem que ser bom em tudo. Os professores às vezes querem também isso, e a gente sabe que não, são áreas isoladas ou combinadas, não precisa ter essa questão. Mas há eu diria assim, uma representação social de que o superdotado é aquele que é bom em tudo, né, que consegue tudo, que tem as melhores notas, e isso já caiu há muito tempo, a gente sabe que não é dessa forma, assim como o QI sozinho não identifica uma pessoa com altas habilidades, né? Os pais, eles são os primeiros identificadores dessas crianças. Eles já sabiam quando a gente começa a fazer o processo de avaliação, só que eles não têm esses elementos técnicos, né, que nós que estudamos a área temos. Então, eles são os primeiros identificadores, os incentivadores, né, que precisam realmente ter esse olhar, ficar muito atento a essas características que as crianças revelam. E aí nós temos também a preocupação, né, de como esse pai está olhando para a superdotação, né? Então a gente tem várias naturezas aí para pensar. Então a gente tem pais que são muito super protetores, né? A gente tem pais que acham que aquilo ali não é nada, toda criança é assim, toda criança é esperta, então não dá atenção também. Então tem uma variedade. Eu acho que os pais sendo ouvidos, mas eles ficam muito curiosos, né, quando começa um processo de investigação, por exemplo, e alguns ficam muito preocupados, né? E agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou educar essa criança? Para onde eu vou levar? Que escola eu vou escolher? Então, a gente tem pais que se comportam de modo muito diversificado. Tem alguns até que são, de certa forma, até negligentes, assim, ele vai se desenvolvendo, né? Ele é esperto, então tem muitas possibilidades aí, né? Agora, o que a gente vê que é muito bom para esses pais é quando eles estão passando por essas dificuldades em relação ao processo de educação dos seus filhos, quando eles encontram outros pais, né? O sentimento de pertença em relação a essas dificuldades, porque não é fácil educar uma criança superdotada. Ela tem muitas demandas que os pais muitas vezes não sabem por onde caminhar com essas demandas, né? O que mais eu observo, né, diante de um diagnóstico é isso, agora o que eu vou fazer, né? E a gente tem algumas situações, por exemplo, da família se mobilizar em função daquela criança, né? Então, de procurar melhorar a qualidade de atividades que desenvolve com a criança, né, de procurar adquirir tecnologias para que ele possa interagir com o mundo, né? Então, tem alguns casos assim, né? Então, de modo geral, as famílias passam a se mobilizar para dar essa assistência, né? Então, tem essas situações. Casos específicos são muitos, né? Mas dentro dessa qualidade das altas habilidades, né? Tem crianças, por exemplo, que querem ir para determinada área, que às vezes o pai acha que, nossa, você tem tanto potencial, né? Você já tem notas no PAS para medicina, como você vai para as artes, né? Porque ele tem essa coisa do status, da qualificação, né, de algumas áreas em detrimento de outras, quando para eles tem a questão do interesse, do prazer, do desejo, que é muito forte, né? Então eles avançam cognitivamente, né? Agora tem casos desse tipo, né? Eles têm um desenvolvimento assincrônico e a gente precisa estar atento. Às vezes o cognitivo está indo muito rápido, né? A qualidade do desenvolvimento emocional precisa de mais cuidados, né? E é assim que a gente vai olhando para os garotos.